Shalom, queridos, graça e paz. Noite de quarta-feira, 29 de abril de 2020. Estamos aqui para mais uma vez adorarmos ao Senhor, para mais uma vez estarmos em comunhão, para ministrar a palavra do Senhor nosso Deus. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz e dizer a todos bem-vindos por estar aqui conosco a partir de agora nesta transmissão. Por aqui, a Andresa comigo. Shalom. Vai estar nos elevando a Deus em adoração ao Senhor. E eu quero, em nome de Jesus, pedir a você para que possa estar compartilhando esta transmissão, para que outras pessoas possam ter acesso e serem edificadas pela palavra do Senhor nosso Deus. Vamos neste momento estar orando, apresentando ao Senhor este momento de louvor, de adoração, de culto ao nome do Senhor Jesus. Querido Deus, eterno e glorioso Pai, nós te damos graças por mais uma oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome, para te apresentar este momento de louvor e adoração, de glorificação. Recebe, Deus, em nome de Jesus, a nossa adoração e fala conosco através da Tua palavra. Hoje nós dedicamos este momento a Ti, consagramos ao Senhor e recebemos da parte do Senhor as nossas bênçãos. Abençoa também aqueles que estão acompanhando esta programação. No nome de Jesus assim oramos e por fé te agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus, que tem sido maravilhoso para conosco e por isso podemos dizer Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Eu quero, antes de passar a oportunidade para Andresa louvar ao Senhor, ler aqui o versículo de número 4 do capítulo 34 do livro dos Salmos, onde o salmista diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista aqui está dizendo que o Senhor lhe respondeu, mas antes ele buscou ao Senhor. E quando o salmista ele busca ao Senhor, ele diz: e Ele livrou-me de todos os meus temores. Eu quero dizer para você nesta oportunidade que, independente da situação que você esteja passando, busque ao Senhor. Ele te responderá e te livrará de todos os temores. Creia no nome de Jesus que a vitória é sua para a glória de Deus. A Andresa vai estar louvando ao nome do Senhor Jesus. A Andresa está com a oportunidade. Shalom, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Só Ele merece toda a honra e toda a glória. Só Ele é digno de todo louvor e adoração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus amado. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração, me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou, te render glória, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, maravilhoso é o Senhor. Quando as lutas vierem me derrubar, firmada em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. Aleluia. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei, a ti eu canto glória, aleluia, aleluia, aleluia.
Oh Deus, maravilhoso. Glória a Jesus. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder em teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, e junto com os anjos eu cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Te rendemos glória e aleluia, Pai. Santo Espírito de Deus. Glória a Deus, aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Faz estremecer tudo em mim, faz derreter o meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou, nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, ouça o meu coração, teu derramar de amor me faz dançar. Aleluia, Deus. Faz estremecer tudo em mim, faz derreter o meu coração, tira o medo, me conta segredos, aumenta a minha fé. Glória a Deus. Revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou, nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, leva bem junto a ti, me faz flutuar
ao meu coração, teu derramar de amor me faz dançar. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Aleluia, Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, que maravilha, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, pois Ele é digno de toda honra e também de toda glória. Como diz o salmista, busquei ao Senhor, Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. É necessário continuarmos buscando a Deus. Certamente Ele ouvirá o nosso clamor, Ele responderá às nossas orações e nos livrará de tudo aquilo que nos traz temor, de tudo aquilo que nos aflige a nossa alma. Mas é necessário, para que haja resposta de Deus, primeiramente devemos clamar ao Senhor. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei. O Senhor quer sim nos responder e anunciar coisas grandes, coisas firmes, que nós ainda nem sequer sabemos. Mas para que isso aconteça, para que haja uma resposta de Deus, é necessário nós antes clamarmos, é necessário antes pedirmos, é necessário antes invocar ao nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, nesta noite eu quero aqui trazer uma palavra no nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Nesses últimos dias nós temos aqui abordado temas importantes, né? Como por exemplo, na última quarta-feira eu estive falando aqui sobre a volta de Jesus. E hoje também nós estaremos falando de um assunto tanto importante como os demais abordados aqui anteriormente. Hoje eu quero falar com você a respeito do culto doméstico. Isso mesmo, culto doméstico. É um tema atual e tem ganhado neste tempo em que nós estamos vivendo em quarentena, tem ganhado grande adesão, ou seja, muitas pessoas têm aderido à prática do culto doméstico. Outras simplesmente continuaram, tendo em vista de que esta prática já é uma realidade em seu lar. Então, nesta noite, meus queridos irmãos, eu quero aqui falar sobre este tema, culto doméstico. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E só uma notícia a caráter de informação, vale ressaltar aqui que foi feita uma pesquisa, foi feita pelo Instituto Ideia Big Data, uma pesquisa que foi feita com 1.667 brasileiros, e essa pesquisa ela mostra como resultado, na sua maioria, o desejo, ou seja, tendo como prioridade, após a quarentena, esse período que nós estamos vivendo, mostra o desejo significativo das pessoas em estarem na igreja, em estarem adorando ao Senhor no templo. Esse resultado dessa pesquisa mostra o anseio da população em estar na casa de Deus, em estar no templo, em comunhão com os irmãos, adorando ao nome do Senhor nosso Deus. É claro de que essa pesquisa ela foi divulgada também pela CNN Brasil e por outros meios de comunicação. Essa pesquisa só mostra, irmãos, o desejo das pessoas em estarem na igreja, no templo. E aí eu fico imaginando
como será depois que este período passar, né? Quando vermos as pessoas em massa em suas igrejas, buscando a face do Senhor, se alegrando na presença de Deus. E aí eu trago à memória o Salmo 122, onde o salmista ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E neste período pós-quarentena, será algo assim maravilhoso em podermos ver as pessoas buscando a Deus no templo, buscando a Deus de forma intensa. Então essa pesquisa que foi feita com 1.667 brasileiros mostra como resultado o anseio das pessoas em ter como prioridade a igreja depois desse período pós-quarentena. Mas enquanto ainda estamos em quarentena, ou seja, restritos e limitados a não se aglomerar, devemos fazer do nosso lar uma extensão da igreja e assim dar ênfase ao culto doméstico. Ou seja, diante de tudo que estamos vivenciando, diante de tudo o que temos vivenciado ou ainda o que iremos vivenciar, uma palavra, ela não sai do meu coração, e ela se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, onde a palavra do Senhor diz: e sabemos que todas as coisas, elas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tanto neste período em que as famílias estão aderindo, estão colocando em prática o culto doméstico, e também tanto no período que está por vir, pós-quarentena, em que as pessoas estarão nos templos, as pessoas estarão tendo isso como prioridade, buscar a Deus no templo. Isso só mostra o quê? De que tudo está de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. E todas as coisas até aqui ela tem contribuído, ela continuará contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nesta noite, nesta oportunidade, eu quero aqui aproveitar a oportunidade que temos para falar deste assunto tão importante para os nossos dias, né? Que é o culto doméstico. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade de ler com vocês. Se você tiver uma Bíblia, acompanhe comigo, por gentileza, no nome de Jesus, no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 11. Eu vou ler aqui o versículo de número 18 e versículo de número 19, tá bom? Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18 e 19, que nos diz assim: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre vós, entre os vossos olhos, para que estejam por testeira entre os vossos olhos. Versículo 19: e ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Olha só que coisa maravilhosa a recomendação da palavra do Senhor nosso Deus, ensinando-as a vossos filhos, frisando aqui o versículo 19 do capítulo 11 de Deuteronômio, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Meus queridos e amados irmãos, ouvintes, eu quero falar, como eu aqui já mencionei, sobre o tema culto doméstico. Na verdade, o culto doméstico ele tem um significado muito importante, e ele significa adoração em família. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos no Antigo Testamento, por exemplo, Moisés, ele reuniu o povo
e fez-lhe saber a vontade de Deus através dos estatutos e dos juízos divinos. Lá em Levítico, capítulo de número 19, versículo 37, eu vou ler para você, Levítico 19, 37, diz assim: guardareis, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumprireis, porque eu sou o Senhor. Olha que coisa maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor. Então, no Antigo Testamento, Moisés, ele já reunia o povo, né, com esse intuito de quê? Para que o povo ficasse ciente dos estatutos e dos juízos divinos. Então, isso demonstra o quê? Uma adoração. E quando nós nos reunimos para fazer o culto doméstico, nada mais é do que uma adoração em família. O lar judaico, por consequente, teria de ser uma escola para as crianças aprenderem a temer e amar ao Senhor. Então nós vejamos e observamos, de acordo com a Bíblia, que desde o Antigo Testamento, né, isso já era uma prioridade, né? Dentro da própria cultura judaica, o lar, né, já era como uma escola para que as crianças ali pudessem a temer, pudessem ali amar ao Senhor que os seus pais serviam. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Infelizmente, lamentavelmente, já não se vê o mesmo zelo e determinação nas famílias cristãs atuais. Não há uma cultura de adoração a Deus no lar. Entretanto, a Bíblia Sagrada destaca o valor do ensino cultivado no coração humano. A palavra de Deus deve ser o livro-texto dos pais da educação dos seus filhos, pois ela é viva e eficaz e produz um poderoso efeito na vida de quem a observa e a pratica. Então a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz e, claro, ela produz um efeito glorioso na vida não somente daquele que a observa, mas na vida daquele que a pratica. Então o culto doméstico, ele significa adoração em família. E desde o Antigo Testamento, né, e dentro da cultura judaica, já se tinha esse cuidado, né, do lar ser como uma escola que tinha o intuito de ensinar as crianças a temerem, a amar ao Deus ao qual os seus pais eles serviam. E aqui nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Isso mesmo, o leão da tribo de Judá, aquele que criou os céus e também a terra. Uma outra questão aqui que nós também devemos levar em consideração diante desse tema, que é muito importante para o nosso tempo, é de que a restauração da instrução doméstica, ou seja, a respeito do ensino divino a ser ministrado no lar, o Senhor ordena, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falará assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então note que a recomendação de Deus é esta, né? Para quê? Para que haja, né, um intuito de levar aos filhos o conhecimento da palavra de Deus. E nós, como pais, devemos ensinar aos filhos, fazendo com que eles venham atentar à palavra de Deus. E aqui, como está bem claro, de acordo com Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, né? A qual diz assim, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, eu leio aqui, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te.
Ou seja, o intuito aqui é a importância, não é, de educar aos filhos no que se diz respeito à palavra de Deus. E para que você tenha o conhecimento do tema que nós estamos abordando aqui neste momento, é sobre o culto doméstico, né? Que é um tema tão importante como o tema ao qual nós abordamos aqui na última quarta-feira, que era sobre a volta de Jesus, uma vez de que as pessoas neste período de quarentena estão aderindo a esta prática, né? Aqueles que não tinham costume estão aderindo a esta prática, e os que já tinham apenas estão continuando, pois esta prática ela é uma realidade, né, no meio de muitas famílias. Então, esse tema ele é importante porque o culto doméstico ele significa uma adoração em família e também a restauração da instrução doméstica. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E uma coisa aqui que eu também quero deixar claro para você que está nos acompanhando, em nome de Jesus, para a glória de Deus, é de que mais do que nunca torna-se imperativo o ensino da palavra de Deus no lar. Ou seja, os nossos filhos eles precisam aprender com a máxima urgência a amar a Deus como Ele o requer. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Então, nós precisamos atentar a essas palavras, mas na mesma proporção devemos também repassá-las aos nossos filhos, à nossa família. E isso, claro, levando em consideração o culto doméstico, a importância do culto do lar, porque significa adoração em família, né? E uma coisa interessante aqui, queridos amados irmãos, que muitos casais supõem que pelo fato de ainda não serem pais, acham-se dispensados do culto doméstico. Na verdade, o culto doméstico não apresenta qualquer restrição no tocante à quantidade de membros de uma família. Portanto, quer você tenha filhos, quer não, a devoção na família não pode esperar. Muitas pessoas acham que o culto doméstico só é válido para o pai que tem filhos, né? Só é válido para famílias, para casais, digamos assim, que têm filhos. E isso de fato não é verdade. Vale também, se estende também a casais que ainda não têm filhos, porque o culto doméstico ele não apresenta qualquer restrição no tocante à quantidade de membros de uma família, mas ele é fundamental para o alicerce, né? Para a comunhão, para que haja manifestação da presença do Senhor no meio deste lar, no convívio desta família. Louvado seja o nome do Senhor. Então, independente dos que hoje são casados, dos casais hoje, terem ou não terem filhos, é de extrema importância o culto doméstico, porque há uma prática de adoração, e essa adoração é ao Senhor nosso Deus, e isso deve sim, sempre deve ser levado em consideração. Uma outra questão que eu quero deixar claro aqui, diante do nosso tema e assunto, que é sobre o culto doméstico, de que devemos organizar este culto, né? Este culto doméstico ele deve ser organizado. Tendo em vista a prática do culto doméstico, a primeira coisa a fazer é definir um dia e um horário em que todos os membros da família possam participar. A liturgia não precisa ser a mesma da igreja. Então, a liturgia do culto doméstico não precisa ser a mesma liturgia que se tem na igreja. Mas uma coisa é certa: todavia o louvor, a mensagem e a oração, eles são elementos indispensáveis no culto doméstico. O louvor, a oração, a mensagem da palavra de Deus são indispensáveis. Para quê? Para que haja um culto doméstico. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, nós devemos atentar ao culto doméstico, né? Porque é importante
nós atentarmos para isso. E neste tempo em que nós estamos vivendo, em que muitas famílias estão vivendo este período de quarentena, é importante nós praticarmos, é importante nós darmos valor, ênfase ao culto doméstico, porque ela é uma adoração. O culto doméstico nada mais é do que uma adoração em família. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde a oração, a mensagem, o louvor é um elemento indispensável. E Deus se manifesta, e Deus, ele se faz presente. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então nós precisamos, sem sombra de dúvida, atentarmos para esses requisitos. Uma outra questão que eu quero deixar aqui também é que no momento do culto doméstico, não procure não utilizar o momento do culto para discutir problemas familiares ou de outra ordem. Faça, por exemplo, estudos bíblicos, incentive os filhos a falarem acerca da sua fé e ouça as instruções das pessoas que têm mais experiência. Este é o momento da família cristã. Sim, o culto doméstico é o momento da família cristã. Sejamos, portanto, prudentes para edificarmos o nosso lar na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Então, o momento do culto doméstico, não, de hipótese alguma, é o momento para se discutir qualquer problema de ordem familiar. Não, absolutamente não. O culto doméstico, ele deve ser levado em consideração e ser um momento para o estudo bíblico, para que os nossos filhos eles possam falar da sua fé. É uma oportunidade, como eu aqui falei e friso nisso, é um momento da família cristã, de trocar experiências neste momento em que se reúne para o culto doméstico. Ou seja, é necessário haver prudência para que o lar seja edificado na rocha inabalável, que é quem? Cristo Jesus. E uma coisa importante que também devemos levar em consideração é de que o culto doméstico ele também tem um intuito de ganhar os que ainda não são crentes. Exatamente. Ele tem o intuito de ganhar almas, de ganhar pessoas a Cristo Jesus. Sempre é possível que haja na família pessoas que ainda não tenham aceitado a Jesus como seu Salvador e Senhor. Apesar disso, o culto doméstico não pode ser negligenciado. Não deixe de convidar os familiares descrentes com amor e sabedoria para que participem da adoração a Deus. Devemos seguir o exemplo, por exemplo, de Jó, que não forçou seus filhos a servirem ao Senhor, mas ainda pela madrugada tinha o costume de se levantar e oferecer holocaustos a Deus pelos seus filhos. Então, note que Jó, ele tinha o costume de, pelas madrugadas, orar pelos filhos, de orar ao Senhor, apresentando a vida dos seus filhos. E este também é o intuito, é o objetivo que nós também devemos ter, é o exemplo a ser seguido, porque é certo de que em muitas famílias haja aqueles que não são crentes. E o que devemos fazer? Não devemos forçar a barra, mas devemos aproveitar esta oportunidade para convidá-los a participar, para que eles, de uma forma, venham ser edificados pela palavra de Deus. E nós sabemos de que nós não temos poder para convencer ninguém, mas o Espírito de Deus é quem tem poder para convencer e irá fazer isso no momento que lhe apraz. O que nós devemos tomar como exemplo é o exemplo de Jó, que não forçou, mas antes orava pelas madrugadas, apresentando a vida dos seus filhos. Então nós não devemos desprezar os momentos de comunhão com o Senhor no nosso lar. Devemos buscá-lo, devemos adorá-lo de todo
o nosso coração, meus queridos. Nós devemos buscar ao Senhor. O momento em que nós nos reunimos para o culto doméstico, para o culto no lar, é um momento de adoração, é um momento de comunhão, é o momento em que a nossa família reunida está adorando a Deus. Significa de que há uma adoração em família. E nós devemos sempre declarar e ter a certeza de que eu, e você deve dizer da seguinte forma: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O culto doméstico foi eficaz na vida de Timóteo. Desde a mais tenra idade, ele era zelosamente instruído nas Sagradas Escrituras, por sua mãe Eunice e por sua avó Lloyd. E o resultado foi maravilhoso. O jovem Timóteo tornou-se um grande obreiro de Cristo. Tomemos como exemplo a mesma atitude de Josué, pois ele deixou claro que o povo de Israel deveria escolher a quem deveria servir quando da entrada na terra prometida, mas fechou a questão quando disse que ele e a sua família serviriam ao Senhor. Então, devemos atentar para esses preceitos, motivando a mesma atitude naqueles que o ouviam. Então, tanto Timóteo como Josué é um exemplo a ser seguido, que receberam dos seus pais as instruções, que está de acordo com Deuteronômio, no capítulo de número 6, versículo 6 e versículo 7. De acordo com Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18 e versículo 19. Receberam dos seus pais essa instrução, né? E por essa razão foram que edificados no Senhor e se tornaram obreiros de Cristo para o ministério do Senhor. Então, o culto doméstico, ele é fundamental, ele é de extrema importância para a vida e para a família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, eu quero aqui neste momento também falar sobre as bênçãos advindas do culto doméstico, não é? Que tipo de bênçãos podemos receber quando nós escolhemos a esta prática, quando nós nos dedicamos a esta prática do culto doméstico? O primeiro benefício, ou a primeira bênção que se pode ter do culto doméstico é o fortalecimento dos laços familiares. Isso mesmo. Como resultado do culto doméstico, podemos apontar o fortalecimento tanto da vida social quanto da vida espiritual. Então veja bem, a bênção advinda do culto doméstico é o fortalecimento dos laços familiares, tanto da vida social como também da vida espiritual, proporcionando-nos bênçãos extraordinárias. Por exemplo, o livro de Esther é um exemplo do que ocorre quando instruímos os nossos familiares na prática, ou seja, na palavra de Deus. Embora a rainha e esposa do homem mais poderoso daquele tempo, ela jamais se esqueceu dos ensinos que lhe transmitiria Mardoqueu, pois os laços entre ambos eram fortes. No momento certo, ela soube, né? Ela saiu em defesa do seu povo, do povo de Israel. E Deus se manifestou, Deus se fez presente, né? Na união espiritual do lar, sempre haverá lugar para Deus operar e agir, abençoando a todos. Então, note que o culto doméstico proporciona bênçãos extraordinárias, como, por exemplo, o fortalecimento da família, o fortalecimento dos laços familiares,
tanto no que se diz respeito à vida social, como também no que se diz respeito à vida espiritual. E o Salmo 133 nos fala muito bem disso. Diz: ó, quão bom e quão suável é que os irmãos vivam em união. Então, nada melhor do que estarmos reunidos, unidos no propósito de adorar a Deus em família, de praticar, ou seja, da prática do culto doméstico. Então, como benefício, como bênção que nós temos, que é advinda do culto doméstico, é o fortalecimento dos vínculos familiares, né? O fortalecimento dos laços familiares, tanto na vida social quanto na vida espiritual. E uma coisa interessante aqui também, como benefício, é de que o culto doméstico, ele santifica e protege a família. Isso mesmo. Ouvimos todos os dias notícias estarrecedoras sobre tragédias familiares, mas quando nos unimos para buscar a face do Senhor através da devoção doméstica, Satanás não encontra espaço para destruir o lar. A família que verdadeiramente serve ao Senhor não será o quê? Abalada. Isso mesmo. Pois o Senhor santifica e aguarda. O Senhor, ele santifica a família. Ele guarda a família que busca Ele, que adora Ele, que exerce essa prática de se reunir em família com este propósito de adorar ao Senhor. Aí não só tem como benefício o fortalecimento dos laços familiares, como também a família, ela é santificada. A família, ela também é protegida pelo Senhor, porque Deus, ele é invocado. Deus, ele é invocado no seio familiar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero aqui ler o que está em Efésios, no capítulo 6, versículo 16 e 18, em nome de Jesus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 16 e 18, que nos diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, olha só, em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, quando a família ela se reúne com este objetivo de adorar ao Senhor, ela tem como benefício advinda do culto doméstico o fortalecimento dos laços familiares. A família é santificada e ao mesmo tempo ela é guardada pelo Senhor. Olha aqui só, olha que maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. E como benefício também desta prática gloriosa, que é a prática do culto doméstico, a família ela torna-se piedosa, né? Ela se torna piedosa. Vemos que em Israel era comum a família adorar ao Senhor por ocasião da Páscoa. Isso está relatado escrito em Êxodo capítulo 12, versículo 14. É gratificante e profundamente saudável a adoração a Deus em família. O Salmo 118, versículo de número 15, nos diz assim: nas tendas dos justos a voz de júbilo. Olha que coisa gloriosa. Eu vou repetir: na tenda dos justos a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Glória a Deus. Pais e filhos orando, lendo a Bíblia e cantando alegremente no lar produzem uma atmosfera espiritual de grande valor perante Deus, perante a igreja e perante a sociedade. Porque a família, queridos irmãos, ela é edificada. Ela, quando se reúne para o culto doméstico, quando ela se reúne com o intuito de
de orar, com o intuito de falar do amor de Deus, de adorar ao Senhor, ou seja, quando ela se reúne para oferecer uma adoração a Deus, ela recebe como benefício o fortalecimento dos laços familiares. Ela recebe como benefício a santificação, a proteção de Deus sobre esta casa, sobre este lar, sobre esta família. E, sobretudo, essa família ela se torna o quê? Piedosa. Ela se torna amorosa, ela se torna mais compreensível, ela se torna gratificante a Deus. Então, hoje, meus amados e queridos irmãos, nós vivemos em um tempo, sobretudo agora, neste tempo, em que nós estamos sendo bombardeados por notícias tristes. Tristes são as notícias ao qual nós temos ouvido, não é verdade? E nós precisamos, mais do que nunca, nos recorrermos às boas notícias. E quando nós atentamos para a palavra de Deus, quando nós nos reunimos em família e atentamos para as Sagradas Escrituras, certamente nós recebemos notícias agradáveis, notícias essas que alegram o nosso coração, notícias essas que nos traz esperança, que nos traz vida e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, note que hoje nós estamos falando sobre um tema muito importante para o nosso tempo, que é sobre o culto doméstico, o culto no lar, né? Vemos que no Antigo Testamento Moisés já instruía o povo para que o povo, né, pudesse guardar os estatutos, os juízos do Senhor, Deus a quem ele serviu. Então isso já é uma coisa desde o Antigo Testamento. E dentro da cultura judaica, a família, o lar era uma espécie de uma escola, onde os filhos eles eram ensinados a quê? A temer e amar ao Senhor. E de certa forma, o que nós podemos entender em relação a isso? De que a família, não só no passado como hoje, a família no presente, ela recebe como benefício quando ela procura experimentar isto. E nós temos visto que nessa época de quarentena, as pessoas têm aderido a esta prática, né? Aqueles que não tinham esse costume, aderindo a esta prática, certamente estão recebendo da parte do Senhor benefícios. Os laços familiares, eles estão sendo o quê? Fortalecidos, tanto na vida social como também na vida espiritual. Deus está santificando a família, está protegendo a família. E como relatou o salmista, no Salmo 118, versículo 15, nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz o quê? Proezas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando os pais, os filhos, quando a família se reúne com o intuito de orar, de ler a Bíblia, de cantar alegremente, a família também se torna piedosa e recebe da parte de Deus a manifestação da sua graça e do seu poder. Então, nós estamos aqui abordando um assunto tanto importante como também a volta do Senhor Jesus. Uma vez de que exercendo esta prática, dando ênfase a esta prática, a nossa família também estará à paz acerca da volta do Senhor Jesus e de outras coisas que também nós devemos levar em consideração neste tempo em que nós estamos vivendo. Meus amados e queridos irmãos, é tempo de nós nos voltarmos ao Senhor. Sim, é tempo de nós buscarmos ao Senhor. E não devemos temer, e como diz o salmista no Salmo 34, versículo 4, e eu li aqui no início dessa transmissão, do nosso culto, ele diz: busquei ao Senhor e ele me respondeu e livrou-me de quê? De todos os meus temores. Deus livrou o salmista dos seus temores, e ele está dizendo aqui: o Senhor me livrou dos meus temores. Mas depois do salmista haver buscado o Senhor. Então este é um tempo que o Senhor preparou para que nós
para que as famílias se reúnam com este objetivo, de buscar ao Senhor, né? De buscar a Deus. E aí eu trago à minha memória o que está escrito em Romanos 8:28. E todas as coisas contribuem e cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo o que nós temos vivenciado, o que nós estamos vivenciando e o que ainda vamos vivenciar, podemos ver que nada, absolutamente nada, está fora do controle de Deus. Tudo está se cumprindo. E o melhor de tudo isso é saber que diante dos ocorridos, do que está acontecendo, do cenário que nós estamos vivendo, Deus está cumprindo com a sua palavra. E todas as coisas elas estão contribuindo para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, neste tempo em que nós estamos isolados, vamos dizer assim, em quarentena, limitados, restritos, para que não haja aglomeração nas igrejas, as famílias elas têm aderido a esta prática do culto doméstico. Elas têm buscado ao Senhor, né? E Deus tem fortalecido o elo familiar. E Deus tem fortalecido os laços familiares na vida social, na vida espiritual. E Deus tem manifestado bênçãos extraordinárias. Porque além das famílias elas terem fortalecido esse laço familiar, a casa, a família está santificada, está protegida pelo Senhor. Ela está mais piedosa. E como eu falei, né, de uma pesquisa de que foi feita por um instituto que é chamado Ideia Big Data, eu falei sobre isso aqui, onde esse instituto ele pesquisou, ele fez uma pesquisa com 1.667 brasileiros, onde esses brasileiros, na sua maioria, eles demonstraram como prioridade, depois da quarentena, buscarem a igreja, estarem na igreja para quê? Para adorarem ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Então, neste tempo, a família está mais unida, a família está focada, a família está dando ênfase ao culto doméstico, mas no tempo pós-quarentena, as famílias estarão em massa, as pessoas estarão em massa nas igrejas. E aí, o Salmo 122 será dito com grande alegria. O que este salmo já expressa uma alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Então nada, absolutamente nada está fora do controle, meu querido. Deus está mudando, usando os meios ao qual nós não entendemos, porque somos limitados, né? E se fôssemos escolhermos, certamente não optaríamos passar pelo que estamos passando agora, mas Deus, na sua soberania e na sua onisciência, sabe de todas as coisas, está permitindo tudo acontecer para que o nome dele seja glorificado e ele, de uma certa forma, chame a atenção do seu povo para si. E é o que nós estamos vendo isto acontecer. Apesar das más notícias que têm chegado, nós temos acompanhado, mas nós também devemos saber de que há boas notícias. E ainda que as mídias, os veículos de comunicação, eles dão ênfase às más notícias, aos maus rumores, a Bíblia nos dá ênfase de esperança, de vida eterna, de paz, de prosperidade. E de um tema tão importante como esse, que é o tema da união da família. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, Salmo 183. Então nada melhor do que estarmos unidos, reunidos como família, com o propósito de adorar ao nosso Deus. Então, neste momento, nós estamos aqui abordando este tema. É um tema simples, mas de extrema importância. É um tema profundo, que requer que nós venhamos pensar mais sobre isso e devemos praticar cada vez ainda mais, né? Para que nós possamos ser recebedores, para que nós possamos receber ainda mais da parte do Senhor as bênçãos que Ele quer manifestar tanto na nossa vida como também
na vida da nossa família. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém, meus queridos? Então, olha só, o culto doméstico é uma bênção. Quando a família é alicerçada na palavra de Deus, a igreja local é fortalecida e a sociedade, como um todo, ela é beneficiada. Enfim, todos nós somos o quê? Abençoados. Então, quando há esta prática do culto doméstico, né, a família toda ela é beneficiada, a sociedade é beneficiada, a igreja local ela é beneficiada, ou seja, ninguém sai perdendo, todos nós saímos ganhando, todos nós recebemos do Senhor bênçãos extraordinárias. E o desejo do Senhor nosso Deus é para que nós possamos atentar a isto, é para que nós possamos buscar a isso, é para que nós possamos dar ênfase a isso, né? E neste tempo as pessoas estão aderindo a esta prática, né? A esta prática do culto doméstico. As famílias estão mais unidas, né? Não há mais aquela correria, não há mais aquela inquietação, aquela falta de tempo, né? Ou seja, para tudo há um tempo. Neste tempo foi dado tempo para se valorizar o tempo de se reunir em família e buscar ao Senhor nosso Deus. Bom, então nós devemos, meus queridos e amados, atentarmos a isso, tá bom? O tema é esse, o culto doméstico, e que nós possamos dar ênfase. Depois disso, o que nós vamos ter como resultado é uma família mais fortalecida, uma igreja mais fortalecida, uma sociedade mais fortalecida. O que nós teremos como resultado é que, mesmo passando pelo vale, vivenciando toda essa situação, nós ainda poderemos levantar as mãos para o céu e dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor ele tem nos ajudado. Então eu quero que você, de uma forma maravilhosa, abundante, seja abençoado com esta palavra. E de uma certa forma eu creio que você foi, eu fui, nós estamos sendo abençoados, porque a palavra de Deus, de nenhuma forma ela poderá voltar vazia. Então, o culto doméstico, né, promove a adoração em família, a restauração da instrução doméstica, a prática da adoração doméstica, o culto no lar, organizando o culto doméstico. E aí, como eu havia falado aqui, né, não é muito difícil, basta nós reservarmos um tempo, né, e nós nos reunimos em família e louvarmos ao Senhor, falarmos da sua palavra, e dentro desse âmbito do culto doméstico, da comunhão em família, troca de experiências, né, com os mais experientes, estudos bíblicos, certamente será algo assim bem prazeroso e que trará resultados extraordinários para a glória do nome do Senhor nosso Deus. E mais, acontece de alguém na família ainda não ser crente na pessoa de Jesus, e não há nenhum problema em relação a isso, uma vez de que o culto doméstico pode trazer como resultados isso, de alguém que não aceitou Jesus poder receber a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque aonde há o culto, há a presença de Deus, e aonde há a presença de Deus, algo tem que acontecer para a glória de Deus. E nós sabemos de que não é nós quem convencemos ninguém, mas é o Espírito Santo de Deus que convence o homem. E certamente, quando nós adoramos ao Senhor, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Jesus disse: onde tiver 2, 3 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então, certamente, se o Senhor se faz presente, mais cedo ou mais tarde, não no meu tempo, não no seu tempo, mas no tempo do Senhor, que nunca é tarde nem é cedo, é certo o tempo de Deus, Ele certamente entrará com providência e trará salvação para a vida daqueles que ainda não receberam ao Senhor. E uma coisa interessante é que na prática do culto doméstico há bênçãos
da parte do Senhor para a família. Ou seja, os laços familiares, eles são o quê? Fortalecidos. A família é santificada e protegida pelo Senhor, porque é Deus que está sendo glorificado, é Deus que está sendo invocado ali, né? E a família também, ela se torna o quê? Piedosa. Ela fica mais amorosa, é mais gratificante. Certamente ela terá como resultados experiências extraordinárias da parte de Deus. Eu quero, antes de orar por você e orar pela tua casa, pela tua família, orar pela família brasileira, pela igreja brasileira, que afinal de contas a igreja, ela também é formada por famílias, por família, a sociedade é formada por famílias. E antes de fazer uma oração apresentando a Deus a sua família, apresentando a nossa família, a Andresa vai, nesta oportunidade, louvar ao Senhor com mais um hino, em nome de Jesus. Nós vamos adorar ao Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Andresa. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. E neste momento eu quero que você feche seus olhos e reflita na letra deste hino, né, juntamente com a sua família, e louve e adore o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. No partir do pão, nas vestes meu andar, a saúde, a família, o meu respirar, em cada detalhe eu vejo a mão do Senhor, zelando e cuidando do seu povo com muito amor. Deus está cuidando da gente, não há como questionar. Seu cuidado é grande e eu não posso explicar. Deus está cuidando da gente, seu amor é assim, mesmo não merecendo, Ele cuida de mim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Deus poderoso, nós te adoramos. Parte do pão, nas vestes meu andar, a saúde, a família, o meu respirar, em cada detalhe eu vejo a mão do Senhor, zelando e cuidando do seu povo com muito amor. Deus está cuidando da gente, não há como questionar. Seu cuidado é grande, eu não posso explicar. Deus está cuidando da gente, seu amor é assim, mesmo não merecendo, Ele cuida de mim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. O Senhor cuida de você, o Senhor cuida da sua casa, o
Senhor cuida da sua família, não tenha dúvida disso, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós estaremos agora orando em favor da sua casa, em favor da sua família, em favor da sua vida. Ore comigo em nome do Senhor. Maravilhoso Deus e glorioso Pai, nós te louvamos nesta oportunidade pelo privilégio que temos de nos reunirmos como família para te adorar, para glorificar o teu santo e poderoso nome. Abençoa esta pessoa, abençoa todos quantos estão acompanhando esta programação, participando deste culto. Deus, no nome de Jesus, abençoa esta família, abençoa a tua igreja, abençoa, meu Deus, a família brasileira. Toma nas tuas mãos, Pai, cada pessoa, onde quer que ela esteja, independente de quem seja ela, que o Senhor possa alcançá-la com graça, com misericórdia e repreendendo, meu Deus, todo mal. Nós lançamos por terra agora toda palavra, meu Deus, que foi lançada em direção às famílias, palavra de maldição, quebra, meu Deus, em nome de Jesus, lança por terra. E nós declaramos a tua bênção sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família, sobre os filhos, sobre o esposo, a esposa, meu Deus, sobre o pai, sobre a mãe, sobre todos em nome de Jesus. Assim nós declaramos paz e prosperidade e declaramos a unção de Deus, o poder de Deus, que o Senhor possa continuar santificando, fortalecendo, que o Senhor continue protegendo a nossa família. Assim nós oramos e por fé nós te agradecemos no nome santo de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, eu tenho certeza e convicção de que o Senhor, Ele respondeu a nossa oração e certamente nos abençoou mais uma vez. Queridos, nós estaremos agora, em nome de Jesus, encerrando a nossa transmissão e só para recapitularmos um pouco mais, em nome de Jesus, não esquecendo da importância do culto doméstico, tá bom? É fundamental e neste tempo muitas pessoas têm aderido a essa prática, outros têm continuado e que assim seja e que por causa disso o Senhor possa trazer bênçãos extraordinárias, como o fortalecimento do lar, como a santificação da família, a proteção da casa, em nome de Jesus, e que a família possa se tornar ainda mais piedosa, mais compreensiva, mais alegre no Deus da salvação. E eu quero encerrar aqui citando este versículo, particularmente gostei muito deste versículo, em nome de Jesus. Eu quero que você grave muito bem este versículo no teu coração, que é o Salmo 118, versículo de número 15, tá bom? Em nome de Jesus, e que isso seja profético para você, para a tua casa e para a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Salmo de número 118, versículo de número 15, que ele diz assim: nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proeza. Declare isso para a sua vida em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos, Deus continue abençoando a todos que acompanharam esta transmissão, em nome de Jesus, e que Deus possa continuar manifestando seu poder sobre a vida de todos. E digam a todos: Shalom, paz e prosperidade. Pai, nós te damos graça por este momento de comunhão e que a tua palavra foi ministrada e que a tua palavra ela foi compreendida e que a tua palavra, meu Deus, ela será praticada ainda mais no nosso lar, na nossa família, na nossa casa, na vida de todos quanto estão nos acompanhando neste momento. Pai, obrigado, nos dá uma noite de paz, tranquilidade, repouso e segurança. Nos guarda e nos livra de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus, assim nós oramos e por fé nós te agradecemos. Amém. Como diz o cântico de vitória, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá?
tá bom? Deus abençoe a sua vida poderosamente. Tenham todos uma excelente noite. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Shalom, paz e prosperidade. Tchau, tchau. Deus abençoe.